Começamos a gravação. Renata, boa noite, seja bem-vinda. Gente, será que entra mais alguém? Eu acho que nós já podemos começar. Né? Beleza. Gente, eu vou só avisar vocês que eu avisei o Marcelo. Eu vou ficar com a câmera fechada, mas eu tô ouvindo vocês, é que eu preciso jantar. Vai ser rapidinho. Fica à vontade. Então, gente, eu tinha me proposto a direcionar, né, assim, a discussão desses capítulos. Só que, assim, não consegui fazer nada muito estruturado, slides, enfim. Eu pensei em trazer mais o que foi me chamando a atenção mesmo, né, ao longo desses capítulos. Mas antes eu queria saber, assim, se vocês conseguiram ler também, né, se foi relevante para vocês, assim, esses capítulos em si, e a opinião geral aí, né? Gostei muito. Cris, pode falar. Não, eu ia perguntar se você tem ideia mais ou menos que página é, porque eu estou lendo por página, não vi o capítulo, senão eu vou ter que voltar muita coisa que está aberta aqui no computador. Página 265. Página 265. Tá. Mais adiantado. É o começo da parte 3, né, do livro, aí é o capítulo 15, né, parte 265. Tá. Eu gostei muito, assim, né, eu gostei muito. Sempre há esse desafio, digamos assim, de mudança comportamental, né, na direção de hábitos mais saudáveis, né. E às vezes é muito difícil, porque estou falando quase que por experiência própria, né? As pessoas trabalham muito em cima de uma autorrecriminação, a pessoa trabalha muito em cima de uma espécie de sermão, né? Então, às vezes tem o sermão que vem de fora e tem o sermão que vem de dentro também, né? E aí, esse capítulo me parece oferecer, né, uma relação mais flexível, assim, uma flexibilidade psicológica maior para promover, né, essas mudanças comportamentais, né, de saúde, né? Então ele parte dizendo assim que não existe um investimento, né, dentro dos sistemas de saúde, não existe um investimento direcionado ao aspecto comportamental dos problemas de saúde. Então, assim, as pessoas acham que problema de saúde envolve outras questões, né, e essa parte comportamental, ela acaba não tendo a atenção devida, né? E aí ele vai trabalhar esses aspectos, né? Em relação ao capítulo posterior, eu gostei ainda mais porque tem uma frase que ele diz assim, né? Os problemas de saúde não são coisas deles. O problema de saúde é uma coisa nossa, né? Então ele começa criticando os problemas de saúde, não, os problemas mentais, né? Ele começa criticando a ideia de classificar problemas mentais na mesma categoria de problemas de saúde, né? Então, ele acha que houve uma espécie de sequestro do discurso médico, né, em relação aos problemas mentais, e esses problemas mentais, eles não são, não são exatamente problemas dos outros, mas são problemas nossos. Então, e que são potencializados à medida que você tem rigidez psicológica, que você tem evitação, né, emocional. Então, trabalhar em cima da flexibilidade, né, possibilita uma outra experiência sobre esses problemas, né.
E aí ele fala sobre 2 tipos de estresse. Existe um estresse positivo e um estresse negativo. Ele também fala sobre algumas formas de sofrimento mental. Às vezes a pessoa trabalha muito em cima de diminuir ou eliminar o sofrimento, né? Mas aí ele fala que existe uma outra possibilidade, que é você diminuir a reatividade ao sofrimento, né? A reação né, aquela ansiedade, aquele estresse, né? Aí ele usa uma metáfora de uma pia, né? E aí, assim, na pia, a gente imagina que a pia, ela aguenta até certo ponto, né? Depois ela transborda, né? Então, a gente tenta eliminar o que está enchendo, né? E o que está enchendo, vamos supor que seja o estresse ou a ansiedade, né? Mas você para manter isso no limite, você não precisa apenas trabalhar em evitar que transborde, você também pode colocar um ralo ali, né? Lá na parte de baixo, e, portanto, você está diminuindo o elemento reativo, né? Enfim, são 2 capítulos, assim, extraordinários. Eu gostei demais e eu quero depois voltar a reler. Acho que eu já falei isso para vocês. Eu acho que uma das grandes vantagens da ACT é nessa questão da modificação comportamental. Eu acho que ela recupera a analítica comportamental, né? E acho que ela oferece algumas opções que, inclusive, os capítulos falam muito sobre isso, assim, que nem sempre a TCC é tão eficaz quanto a própria ACT, né? Então, por exemplo, na questão da exposição, né? Em vez de você já trabalhar com a exposição, a ACT orienta você trabalhar primeiro com alguns exercícios de flexibilidade psicológica. Ele chega a colocar um dado que 3 ou 4 horas de trabalho de ACT, de trabalho com exercício de flexibilidade, já podem fazer assim uma diferença muito grande mesmo, né? E é uma coisa que eu sempre falo para vocês, assim, tipo, às vezes a ACT, em vez de trabalhar o problema direto, ela começa trabalhando nos exercícios de flexibilidade. Eu acho isso bem legal. Muito bom, Marcelo. É engraçado que parece que, então, que os pontos aí que te chamaram a atenção foram bem semelhantes, assim, das partes que eu também selecionei aqui, que eu grifei, que eu achei legal trazer. Aí eu pensei, então, eu não fiz um slide, né? Mas eu fiz algumas anotações, assim, dos trechos que eu achei interessantes. Aí eu acho que pode ser legal, então, compartilhar, né? Vou tentar compartilhar aqui. Aí tá no Word. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão conseguindo ver? Uhum. Sim, estamos. Beleza. Então, aí, na verdade, essa parte do livro é o início da parte 3, né? Então, tem uma pegada mais prática, agora direcionada para algumas situações de vida assim, mais específicas, né? Pelo menos esses 2 capítulos em si, porque aí tem como se fosse uma introdução sobre a parte 3, né? E aí ele coloca como essa proposta. Então, nessa parte, a partir de agora, depois de apresentado esses conceitos, né, esses pontos cruciais ali da ACT, né, difusão, valores, atenção, esses 6 pontos centrais, aí ele propõe, então, a gente tentar colocar isso em prática de alguma forma, né? E aí ele trouxe essa frase, né, de é preciso continuar praticando. Alguém falou alguma coisa? Que eu tô com a aba aqui do Word aberta e eu não consigo ver. Mas acho que não, né? Aí ele traz essa frase, né, de é preciso continuar praticando, pois formas rígidas de pensamento e ação sempre surgirão de surpresa. E aí ele traz um exemplo, assim, cotidiano mesmo na vida dele, né, algo que a gente para pensar assim, tá, algo até bobo, né, acontece lá, semanalmente com a gente uma situação assim. E aí ele trouxe que foi com a cafeteira dele, né? Que ele tem o hábito de tomar café, ele gosta de café bem forte, e
ele percebeu que a cafeteira dele estava fazendo um café um pouco mais fraco. E aí ele começou a tentar solucionar esse problema, então, né, de a cafeteira tá fazendo um café mais fraco, não gosto de café fraco, quero mais forte. E aí, de forma automática, ele começou a tochar mais pó de café lá na cafeteira dele, né, achando que então, se tá fraco, eu vou colocar mais café, mais pó aqui, vou atochar, vou imprensar mais, e aí vai funcionar, meu café vai ficar mais forte, ou então a cafeteira quebrou mesmo, e aí eu preciso comprar outra. E aí ele foi tentar, então, isso que ele achou que fosse a solução. Só que parece que piorou, assim, ficou mais fraco ainda o café. E então ele ficou, né, chateado com isso, e, se não me engano, acho que ele ficou reclamando, né, com a esposa dele, falando assim, essa cafeteira tá ruim, eu não gosto de café assim, enfim. Até que a esposa dele comprou, então, uma nova cafeteira para ele, né? E aí, nisso, ele foi ver, então, o manual... É manual de instruções que fala? Acho que é, né? O manual técnico ali do aparelho. E aí, ele se deparou com o seguinte... nas instruções, não coloque muito pó de café e nem pressione, porque se você fizer isso... a água não vai conseguir filtrar, né? Não vai conseguir dar vazão ali naquele compartimento, não vai conseguir filtrar o café, então ele vai ficar super fraco. Estava bem grandão lá no manual de instruções, né? Ele trouxe esse exemplo no sentido de ele agiu completamente por esse senso de, né? Essa rigidez psicológica, né? Isso do que a gente está, de certa forma, é cultural, né? Então, se o negócio está fraco, a gente coloca mais, é meio que um raciocínio lógico ali, né? Que, de certa forma, a gente desenvolve naturalmente. E aí ele viu que ele agiu, então, de forma um pouco rígida, né? Apenas considerando isso. E que, na verdade, era justamente o oposto que ele precisava fazer para resolver aquele problema. Então, ele percebeu que ele agiu com uma certa rigidez psicológica ali também, né? Ele viu que a tentativa de solução que ele fez era justamente o oposto do que realmente resolveria ali o problema. Fora que, assim, ele também percebeu que a cafeteira dele não tinha problema nenhum, estava ótima. Ele que estava usando, né, erroneamente aquele aparelho. E aí acabou que ele, então, né, a esposa dele gastou mais dinheiro para comprar uma cafeteira, sendo que a outra estava ótima. Aí ele inicia essa parte, assim, trazendo esse exemplo para ilustrar, né? Claro que a situação que ele trouxe foi algo mínimo, né? Isso aí não traz consequências graves para a vida de alguém, né? Mas ele apontou, né, que se nós, né, adotarmos uma postura, assim, um tanto rígida, né, ou então baseada só nessa premissa, assim, né, sem ter essa questão dessa flexibilidade, pensar além daquilo que já está, né, muito concretado, assim, na nossa cabeça, né, nessa regra de tá fraco, então vou ter que botar mais até, né, ficar mais forte. Então, assim, essa postura mais rígida, sem considerar as possibilidades de forma mais amplas, na nossa vida, né, dependendo ali, se for um ponto da vida importante, sei lá, um relacionamento interpessoal, né, pode sim, né, gerar prejuízos, assim, né, pode causar algo que seja realmente ruim para. Por isso que ele coloca, né, que é preciso a gente continuar praticando, porque sempre a gente vai se deparar, de certa forma, com um problema ou com uma situação que a gente vai precisar lidar com aquilo, né, de certa forma, e muitas vezes é isso, automaticamente a gente lida de maneira rígida, né? Então, ele enfatiza bastante isso, assim, e aí ele traz como uma proposta, então, fazer isso, tipo uma tabelinha, essa tabelinha está no livro, das técnicas que foram apresentadas, né, nas outras partes, na parte 2, principalmente, para a gente continuar desenvolvendo essas habilidades, né, de flexibilidade psicológica em cada ponto ali central da arte. Aí ele traz a que ele criou para ele, se eu não me engano, né? E aí ele propõe também a gente construir direcionado a alguma área da vida, assim, que talvez a gente esteja, sei lá, insatisfeito, né, gostaria de melhorar um pouco, aí ele propõe, então, você fazer uma tabelinha nesse sentido, né,
analisar um pouco sobre alguma área da sua vida que você acha que poderia aplicar essas estratégias e ir praticando. E nesse sentido, eu gostei muito, porque, de fato, até assim no próprio processo terapêutico, né? É muito comum a gente tentar passar habilidades assim, né, para os pacientes, né, para que eles consigam desenvolver. Às vezes são atividades mesmo. Por exemplo, é muito comum a respiração, né, respiração diafragmática. E aí, gente, pelo menos assim, eu sempre bato um pouco na tecla desse sentido de isso é uma habilidade. Então, vai requerer que você desenvolva, né? Não é algo que você simplesmente vai aplicar e você já vai, né, dominar completamente aquilo. Ou é algo que, né, você consegue escovar o dente, você escova o dente, né? Não é bem assim, é uma habilidade mesmo, não é apenas uma ação. É algo que você precisa desenvolver ali como um repertório. E mais que isso também, você vê que às vezes é muito comum a pessoa querer, por exemplo, às vezes vem do próprio paciente, ou sei lá, da pessoa, né? De modo geral, ela querer, por exemplo, eu gostaria de ferramentas, formas de lidar com isso, por exemplo, ansiedade, uma crise de ansiedade. Ela solicitar isso, né? Me passa alguma técnica, alguma forma para que eu simplesmente, né, cesse isso aqui que está acontecendo, né? Interrompa esse processo. Quando novamente, né, muitas vezes não é assim, né? Você não vai conseguir interromper ali uma crise de ansiedade, um ataque de pânico. Essas habilidades, muitas das vezes, são formas de você ampliar o teu repertório de enfrentamento daquela situação. Não você evitar completamente, né, aquilo, você impedir que aquilo aconteça, né? E aí isso denota também aquela questão, né, de o quanto a pessoa está nessa evitação experiencial, né? Que ela não está aberta à experiência, né? Ela quer evitar o desconforto ao máximo, né? E aí eu lembrei bastante, assim, desses pontos, sabe? Quando ele trouxe isso das habilidades, porque você vê algo que você realmente precisa vivenciar, né? Não é, a teoria não vai te bastar nesse sentido, assim. A gente só aprende, de fato, na prática, né? Então, não tem como você achar que vai ser suficiente, sei lá, você só saber algumas técnicas aqui. É importante, de fato, você vivenciar isso. E, principalmente, entender. Eu acho que tem um exemplo que é muito bom. Eu acho que não estava no livro, se eu não me engano, eu ouvi em uma aula, né? Que é, por exemplo, supondo que alguém está treinando a habilidade de cozinha, assim, né? De cozinhar pratos, enfim. Você vê que, assim, ela não vai executar uma refeição nova, um prato completamente novo, num jantar super importante, né? Porque as chances dela não conseguir fazer ali da melhor forma possível, ou de forma satisfatória para ela, para os outros, vão ser bem baixas, né? Pô, primeira vez que ela vai estar fazendo aquele prato, as chances dela não conseguir executar de forma muito ok são grandes. E isso também vale para essas habilidades, né? Por exemplo, se você quer aumentar suas habilidades de enfrentamento diante, sei lá, de uma crise de ansiedade, você vai, então, fazer respiração diafragmática pela primeira vez ali num pico de ansiedade, quais as chances que você vai conseguir fazer de fato? Você provavelmente não vai, né? Então, eu achei bem legal isso, assim, de entender essas práticas como realmente habilidade, né? Não existe um ponto ali que você vai dominar completamente, algo que você pode, né, desenvolver de forma livre, assim. Claro, chega num ponto que você vai estar ali, né? Você consegue desempenhar aquilo vai te ajudar no enfrentamento de fato, né? Que você já vai estar com mais fluidez para desempenhar aquilo, mas não existe, né, um limite assim de cheguei no ápice aqui dessa habilidade e não preciso mais executar. Então, eu acho que essa parte, assim, essa introdução dessa parte 3, ele fala bastante sobre isso, a importância da prática em si, né, da vivência dessas habilidades. E aí, depois, então, inicia o capítulo, se eu não me engano, é o 15, né?
adotando comportamentos saudáveis. Isso é o 15. É o 15, né? Não cheguei a especificar aqui. Aí, esse 15, acho que tem problema com dieta, dificuldade de consolidar o hábito com dieta, consolidar o hábito com exercício físico. Tem o problema dos transtornos alimentares, da insônia e, se eu não me engano, não sei se o problema com substância é nesse ou no próximo capítulo. É no próximo, é isso, dieta, exercício, lidando com o estresse e o sono, né? E aí ele traz, né? Ele traz de forma prática mesmo. Como, então, a gente pode usar isso, né, que aprendemos sobre a ACT diante desse cenário? E aí é aquilo que o Marcelo já citou, né? Com relação, por exemplo, à dieta e exercício. Ele enfatiza bastante a questão de não funciona, né, a gente adotar um discurso rígido ou achar que, sei lá, a gente vai contratar um coach que ele vai ficar lá meio que dando chibatata na gente para, né, vai, faz academia, corre, você precisa fazer isso, né? Isso, não vou falar, né, não vou generalizar também. Talvez para algumas pessoas possa, né, ser efetivo, mas para a maioria, será que é? Acredito que não. Aí ele traz esse trecho aqui que eu achei interessante, que ele fala: a realidade é que apenas aconselhamento e mesmo mensagens rigorosas sobre a importância da mudança comportamental simplesmente não são aspectos muito motivadores. Eles podem até te motivar. Quase ninguém precisa ouvir sermão, de verdade. Não há. E eu acho que eu copiei cortando alguma frase aqui, mas enfim. Mas ele fala que o aconselhamento e essas mensagens rigorosas, né, não são aspectos muito motivadores, e quase ninguém precisa ouvir sermão. Não há necessidade, o que precisamos é ajuda para nos libertar do controle de pensamentos e emoções inúteis que atrapalham o processo de mudança. E aí, essa parte eu acho bem interessante, né, que é justamente isso, que muitas pessoas elas acreditam que ter esse discurso autocrítico, né, ou dar vazão a essa voz do ditador interna é algo que é benéfico, que os ajuda, porque se eu não agir assim, né, comigo, se eu não tentar me motivar dessa forma, então eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui na inércia. É bem comum, assim, as pessoas apresentarem, né, esse tipo de crença, principalmente na terapia. Muitas pessoas já, às vezes, relatam, né? Não, eu acho que é importante, se eu não me tratar assim, se eu não me exigir dessa forma, eu vou ficar lá parada, não vou fazer nada. Mas será? Será que realmente é mais eficaz? E aí, o Steven também aborda sobre isso, né? Que as pessoas tendem a realizar a fusão com pensamentos desse tipo na esperança de que eles motivem a mudança. Só que fazer isso é como se extenuar antes de disputar uma corrida. E, de fato, né, você vê que muitas vezes esse tipo de pensamento, esse tipo de discurso, ele é extenuante, né? Realmente gera até uma fadiga mental, e a pessoa parece que ela fica drenada, né? Ela, nossa, não tô com energia, sei lá, né? Tô cansada. E, assim, será que talvez, se ela adotasse um diálogo mais compassivo, né? Mais gentil, assim, no sentido de, vamos lá, talvez, né? Sei lá, vou ficar por 5 minutos, vou me propor fazer isso por 5 minutos, né? Ou gradualmente fazer, sei lá, uma caminhada de 15 minutos, né? Talvez, vamos ver como que vai ser. Será que não seria mais motivador do que realmente essa autocrítica? Na maioria das vezes, sim, né? É o que as pessoas geralmente relatam quando a gente propõe, né, em terapia essa mudança, assim, no diálogo interno. E aí, nessa parte ainda sobre dieta e exercício, aí ele fala sobre essa parte do exercício, né, que eu já trouxe esses trechos que eu achei interessante, e aí ele traz também, agora com relação à dieta, esse exercício, que eu achei bem, bem legal, que é com relação a
a esses desejos, né, com relação a comer uma besteira ou comer muita coisa, né, isso que às vezes dificulta a pessoa ter uma dieta ali mais balanceada. E aí, o nome do exercício é Concilie-se com os seus desejos. Então, na próxima vez que sentir um desejo surgir, faça o seguinte: em vez de combatê-lo, recue e observe-o como ele é. É possível até qualificá-lo como desejo. Não resista, apenas analise e questione-se. E se seu desejo tivesse um formato, qual seria? Se tivesse uma cor, qual seria? Se tivesse um tamanho, o quão grande ou pequeno seria? Ele parece sólido, como um objeto, brilha, flutua, vibra ou se movimenta? Qual parte do seu corpo ele habita? Há emoções que se relacionam com esse desejo? Você se sente ansioso, estressado, triste? Então, acho que esse exercício é um de aceitação, né? Assim, de você entrar em contato também com aquele desejo, né? Não tentar também afugentá-lo completamente, se, de certa forma acolher, né? Se aceitar que você está sentindo aquilo, mas não agir, né? Baseado nele. Aí eu acho que esse exercício ele une difusão e aceitação, né? Que aí você vai acabar fazendo uma difusão também. Pode falar, Marcelo. Exato, né? É um exercício muito assim de difusão, né? Uhum. Uma difusão que é, enfim, uma série de perguntas e estratégias para, tipo, para que você chegue à conclusão de que o seu desejo não é você. E aí você também está, de certo modo, modificando a relação com o próprio desejo, porque quando você trabalha muito em cima do sermão, da autorrecriminação, da vergonha, né, você está desenvolvendo um tipo de relação com aquilo ali, né? E aí esses exercícios esse exercício do concilie-se com o seu desejo tenta desenvolver outras formas de se relacionar com o desejo. Uhum, sim. Claro que talvez ainda persista esse relacionamento do tipo da vergonha, da recriminação, do sermão, talvez esse tipo de relacionamento ainda persista, mas agora ele vai persistir ao lado de outras relações que você desenvolveu por meio do exercício de difusão. Então, isso vai amenizar o impacto, né, que aquilo ali tem, né, que aquele tipo de relação mais negativa e disfuncional costumava ter, né. E isso aí pode ter um impacto, porque permite uma maior flexibilidade, né, uma relação mais flexível com isso, né, com esses impulsos, com esses desejos. Né? Uhum, sim, perfeito. Outro ponto que ele toca, que eu acho que é muito importante, assim, que é sobre a motivação para a pessoa fazer, então, tá, uma dieta, um exercício físico, né? Que muitas vezes essa motivação inicial, ela não é baseada em valores da pessoa de fato, né? Às vezes é muito uma pressão externa, uma motivação que vem de forma bem externa, às vezes até como imposição mesmo, né? Que é bem comum também as pessoas, sei lá, às vezes imporem para outra, né? Falar, não, você tem que fazer dieta, você tem que fazer exercício, enfim. E aí, no livro, ele traz esse trecho, né? De um dos aspectos mais problemáticos dos esforços de tantas pessoas para emagrecer e ficar em forma é o fato de fazerem isso para os outros. Elas não encontram valor intrínseco no processo. Alimentar-se bem e se exercitar pode, de fato, ser extremamente gratificante por si só. Sentimos uma vitalidade maior quando cuidamos do nosso corpo. Tenha cautela com valores como boa aparência, que podem acarretar autoobjetificação e autojulgamentos severos. Prefira se concentrar nas vantagens de um estilo de vida saudável, como transmitir uma dedicação à saúde para seus filhos e viver por mais tempo.
Então, assim, eu acho que esse ponto é crucial, né? Não poderia abordar sobre isso de exercício, de dieta, sem tocar nesse ponto. Eu acho que seria um erro grotesco se ele não tivesse abordado sobre esse ponto, né? E aí você vê que isso está muito associado também com a questão do valor, né? Então, se a pessoa não vê um valor, né, intrínseco a ela ali, naquela atividade, então talvez isso, às vezes ela não identificou ainda, né? Talvez ela consiga desenvolver, se ela parasse, então, para pensar, né? Refletir um pouco acerca dos valores pessoais dela, talvez ela conseguisse encontrar que se associasse a isso, né? Da atividade física, da dieta. E muito possivelmente isso iria motivá-la e ajudá-la muito mais, né? A aumentar a quantidade, né, de esforço nesse sentido para ter esses tipos de comportamento, né? E você vê, então, que, por exemplo, se a pessoa adotar essa postura mais de motivação externa mesmo, né, de, eu preciso ser magra, ou uma coisa meio punitiva, né, de, nossa, eu tenho que emagrecer, porque senão, sei lá, meu namorado não vai, né, não vai querer mais ficar comigo, ele já falou, já falaram, minha família fala que eu estou acima do peso, e aí já cria uma coisa bem aversiva mesmo, né? Eu acho que as chances de uma pessoa nesse contexto desenvolver essa questão de uma evitação total acerca disso é muito maior, né? Então ela não vai querer nem pensar acerca de exercício físico, talvez, né? Ou se isso, de certa forma, né, faça com que ela nossa, não sei a palavra, como que fala, gente? Ela aderir isso, mas qual nesse contexto? Enfim, a conjugação não estou sabendo. Se a pessoa adira. Adira? Eu não sei. Às vezes a Eu gente. acho que seria Adira mesmo. Adira? Adira, né? O português, né, gente? É difícil. Às vezes pega a gente, né? Uhum. Depois eu vou até pesquisar se é isso mesmo. Mas, enfim, ou então, por exemplo, se a pessoa, isso aí fez com que a pessoa, né, se engajasse nesses comportamentos de dieta, academia, você vê que é uma coisa, seria extremamente, uma postura super rígida, né, uma coisa bem aversiva para ela mesma, assim, imagina o tipo de discurso interno que ela ia adotar para fazer esse tipo de coisa, seria muito prejudicial, assim, a longo prazo e até a curto prazo mesmo, né. Eu posso falar um pouquinho? Claro, fica à vontade. Tá, tá fazendo muito sentido, assim, né, o que tu tá falando, né, Tainá, porque o que a gente vê na clínica, geralmente, ou das pessoas em geral, né, nem vou falar da clínica só, né, é essa obrigação, né, eu tenho que resolver, eu tenho um problema e eu tenho que resolver, e de um jeito ou do outro, ou eu não quero mais ansiedade, ou eu quero perder peso. Parece que a vida fica muito focada nessa resolução de problemas, né? E é a forma como a gente aprende, né, a viver, porque é passado isso para a gente através das gerações. A gente tem um problema, a gente tem que resolver, né? A gente tem que superar, a gente tem que resolver, a gente tem que, né, se preocupar com tanta coisa. Mas aí a proposta da ACT é justamente essa, então a gente poder pensar de uma forma diferente, né? A filosofia traz um pouco isso, né, Marcelo? A gente começa a pensar de um jeito diferente, e aí a ACT vai propondo isso. Então, assim, por exemplo, nesse caso, né, que tu estava falando, porque eu tenho que emagrecer de um jeito ou do outro, mas aí a ACT também, ela faz tu pensar nos teus valores. Então, o que é valoroso para ti? É emagrecer para quê? Para quem, né? E ele vai perguntando, né? E aí até tu entender assim que, bom, talvez tu tenha valores, porque eu quero estar mais saudável, para quê? Para curtir mais a vida, mas para quem? Para minha família. Aí tu consegue colocar um outro sentido, que não é só assim, eu tenho que emagrecer porque eu preciso emagrecer, porque é bonita, porque eu preciso estar mais bonita, e fica uma exigência, e não tem um sentido, não liga, né, no teu sentido da tua busca, da tua essência, talvez, né, e aí tu tem que só fugir daquela situação, né, a mesma coisa, a ansiedade, então eu tenho que me livrar disso de um jeito rápido, né, como tu mesmo estava falando da questão
da respiração, né? Eu mesmo já estive ansiosa, tentei fazer a respiração, não deu certo, né? Não dá certo, porque eu quero me livrar logo daquilo, né, que está me incomodando, né? E eu disse, mas meu Deus do céu, a gente pensa, a gente fala tanto na respiração, eu estou tentando fazer respiração, eu não consigo, né? Então, eu acho bem importante, faz sentido a questão da desfusão, né? Tu observar os teus sentimentos, os teus pensamentos, e não querer sair correndo desesperadamente, se livrar daquilo, né? Das contingências da vida, do sofrimento, por exemplo, né? Das doenças. Eu estou passando agora, né, por uma situação, e aí não adianta a gente querer se livrar do problema, que faz parte vai chegar uma hora que vai acontecer, né? Os nossos pais vão adoecer, né? Então, não adianta sair correndo, né? Tu vai ter que enfrentar isso de alguma forma, né? Então, faz todo sentido nesse sentido. E a questão dos valores, né? Mas por que tu está buscando isso? Né? Qual é o teu real valor, né? Eu acho que o sentido, assim, né? Aí dá outro sentido. É bem isso, as pessoas buscam a solução rápida, né? Ah, eu tô aqui porque eu quero emagrecer logo, me dá técnica. Aí a TCC vai muito assim, né? Vamos para técnica, né? Técnica não é disso, técnica não é daquilo ali, né? Em 12 sessões. Mas não, calma, né? A gente tem que buscar o sentido real, a essência do ser, né? Enfim, né? A psicanálise trabalha um pouco isso, sabe? Do sentido, qual é o sentido para ti, qual é o teu desejo, né? A gente volta muito para esse lado também. Mas a forma como tu está falando faz muito sentido, a gente vai mudando a mente da gente. Né? Agora, não sei se eu quero atropelar, mas depois, talvez hoje, ou talvez no próximo encontro, a gente poder pensar assim, quem é que já está conseguindo colocar alguma coisa em prática? Né? Fica a minha pergunta, assim, porque eu leio, mas vai mudando um pouco a minha visão, assim, mas ainda a prática da coisa ainda não chegou ainda, eu acho, não sei. Esses exercícios eu não consegui fazer nada ainda. Vocês estão conseguindo colocar em prática, no caso, com os pacientes, assim, ou na própria vida? Eu acho que eu estou, assim, eu não tenho paciente, né? Você já sabe. Eu acho que eu estou conseguindo um pouco, assim, colocar na vida e também, assim, nas relações, né? Com as pessoas próximas, né? Minha esposa, com a minha mãe, né? Algumas pessoas. Cris, assim, tem três questões, tem três grandes problemas, que são os problemas clássicos da literatura sapiencial, né? Quer dizer, dos textos que falam de sabedoria, né? Um deles é o problema do envelhecimento, o segundo é o problema da doença, do adoecimento grave, e o terceiro é o problema da morte, ou da perda e do luto, né? Esses três problemas, assim, todo ser humano vai experimentar de alguma maneira. Então, eu acho que a ACT, ela sai em vantagem, sabe, em relação a muitas abordagens, porque ela consegue incorporar isso, esse sofrimento, que é um sofrimento inevitável, por assim dizer, é um sofrimento que vai vir em algum momento da nossa vida. Então, assim, a arte, em vez de trabalhar, né, numa perspectiva hedonista, a perspectiva hedonista é a seguinte: eu procuro o meu bem-estar, e o meu bem-estar significa me afastar da dor e do sofrimento. A arte não trabalha com a luta, com o combate contra o sofrimento e a dor. A arte, ela trabalha dentro de um plano mais abrangente, que não é hedonista, é um plano que a gente chama de eudaimônico. A eudaimonia, né, é uma palavra que significa mais ou menos assim, o florescimento. O florescimento. O teu processo de florescer o teu processo de florescer, de se desenvolver, é um processo que nele está incluída, né, está implicada algum sofrimento, algumas dores, inclusive essas do envelhecimento, da doença e das perdas que vão acontecer, né? Então, eu gosto dessa perspectiva da ACT,
por isso, em vez de focar no combate ao sofrimento, ele, de certo modo, essa é a visão que eu tenho, né? Ele compreende o sofrimento em termos relativos. E essa relativização, de certo modo, funciona como uma forma até de amenizar. Então, assim, é o sofrimento que tem um lugar, mas que não é um lugar tão presente, tão dominante, né? Porque ele tem, digamos assim, um plano maior que seria aí o dos valores, né? Mas um outro comentário que eu ia fazer é o seguinte, eu acho muito interessante esses dois capítulos, há muitas alfinetadas na TCC, né? Que ele parece que ele está elogiando, mas na verdade ele não está. Ele fala assim, olha, a TCC funcionou muito bem, mas por que que não funcionou para todo mundo? Por que que muitas pessoas, né, essa técnica aqui, ela não funcionou, né? Inclusive relacionados aqui a modificações comportamentais, né, assim, a comportamentos saudáveis. Funcionou, mas para muita gente não funcionou. Então, assim, o que ele está sugerindo aqui não é nem que você faça um exercício só, vou fazer só difusão, né? Vou fazer só aceitação. Ele realmente acha que você tem que trabalhar o conjunto, né? Essas mudanças relacionadas a comportamentos saudáveis, eu acho que elas dependem muito também da questão do compromisso, né? Porque o compromisso, ele é o pivô da flexibilidade em relação ao nosso anseio por resultado, nosso anseio por competência. Então, você tenta uma coisa, às vezes não tá funcionando, não está dando o resultado que você gostaria, isso às vezes te inunda de frustração, e esse sofrimento que é o da frustração te leva a comportamentos de rigidez psicológica. Você procrastina aquele exercício, você. Enfim, tipo, tem lá os vários problemas relacionados à rigidez psicológica vinculada ao anseio por competência, o anseio por resultados, né? E aí o que a ACT oferece é você focar no processo. Então, assim, você tem que ter a ênfase no processo mais do que no resultado. Você tem que ter digamos assim, você tem que levar em conta a questão da autocompaixão, né? A autocompaixão ali é um elemento fundamental, né? Então é isso, gente. Eu não sei, eu acho que o barato da arte também que eu trago muito para a vida, sabe? Eu tenho trazido muito para a vida. Eu acho que eu tô mais nessa linha também, Marcelo, porque com relação aos pacientes, eu ainda não me sinto assim. Não sei se vocês estão se sentindo já mais confiantes para aplicar, mas eu ainda não. Eu sinto que eu preciso estudar mais um pouquinho. Mas na vida foi até interessante essa questão do esporte, do exercício físico, porque eu estava passando por isso até agora há pouco. Que nem ano passado eu comecei na academia e coloquei na cabeça que eu tinha que fazer. E o resultado incrível foi que eu voltei meses na academia, eu tava lá pagando e não ia. Aí, mas aí usando um pouquinho essa questão da ACT, quando eu entendi que para mim exercício físico era um valor de vida, que não era por resultado, era porque eu gostaria de ter isso para minha vida, o processo começou a ser mais importante do que o meu desempenho. Então, para mim, começou assim, mesmo que eu vá só para fazer um alongamento hoje, tá tudo bem, porque o que importa é eu manter o hábito de ir. E aí, gente, agora eu vou todo dia, sem sofrimento. Então, eu acho que, pelo menos, acho que pra gente que, tudo bem, a gente trabalha com os nossos pacientes, a gente precisa buscar evidências, mas quando a gente vê acontecendo com a gente, também é uma baita evidência, né? Você fala, nossa, agora eu consigo levar isso pro paciente, porque se funcionou para mim, né? Fica um sentimento diferente, né?
Muito legal, Gi. E não sei se você conseguiu ler esse capítulo. E ele até cita também, assim, uns exercícios de isso de forma bem gradual. Então, você tá, por exemplo, você mora num apartamento, então suba as escadas a pé, né, andando, ao invés de pegar o elevador. Justamente que é isso, né? Você vai estar naquela atitude, levando em consideração também isso, né? A atividade física para mim é importante, isso é um valor para mim, né? E com certeza isso, né, faz com que aquilo esteja mais presente em vários, né, momentos ali da tua vida, porque a gente tem, né, tá esperando ali na fila, você pode lembrar disso, fazer alguma pequena coisinha, né, ele dá vários exemplos ali, né, e com certeza, né, parece que começar bem pequeno assim, como se fosse lembrando mesmo, né, tá, isso é importante para mim, eu quero fazer isso porque, né, tem a ver com os meus valores, enfim. Isso vai gradativamente aumentando até se consolidar mesmo no comportamento mais, como você falou, né? Tá ir para academia constantemente, enfim, né? Mas eu vejo que é isso, começar bem gradualmente, lembrando, né? Mais lembrando essa questão dos valores, tentando aplicar ali de forma tranquila, né? Sem essa rigidez toda. E, Cris, é muito legal isso que você trouxe, assim, sobre esse ponto até disso que é muito dolorido para a gente, né? Lidar com a perda, com morte, com doença. Inclusive, eu estou muito curiosa para o capítulo 20 do livro, que vai falar exatamente sobre isso. O nome do capítulo é Lidando com Doenças e Invalidez. Então, acho que vai ser bem legal, assim, tô ansiosa para a gente chegar nessa parte. Porque, de fato, né, eu acho que a arte, nesse sentido, é uma das abordagens que talvez mais faça sentido com essa temática em si, né? E aí, na tua fala também, eu lembrei muito de uma frase que eu acho que estava mais lá para o começo do livro, que era: reserve um espaço na tua vida para a dor. Que é isso, é inerente, né? A gente não tem como fugir dela. E, inclusive, o livro, não sei, acho que teve uma parte específica que falou mais sobre isso, se eu não me engano, era dos valores, que você vê que dor e valor é como se fossem dois lados da mesma moeda. Então, é o lado A e o lado B, né? Porque se aquilo dói, se aquilo te afeta, porque aquilo está relacionado a um valor seu, né, intrínseco ali. Então, realmente, assim, é muito legal. Que bom que para você está fazendo sentido, né, essa abordagem. E com relação a isso de aplicar, né, na vida, enfim, botar essas habilidades que ele trouxe ali naquela tabelinha em prática, assim, eu confesso que, de forma assim, tá exatamente o que está ali no livro que ele propõe, eu não faço com muita frequência, não. Eu faço mais os de atenção. De atenção eu consigo executar lá que nem ele propõe, enfim. Mas outras eu não consigo, assim, exatamente como ele traz, sabe? Mas eu lembro muito do que a gente conversa aqui, do que a gente discute para minha vida, assim como o Marcelo e a Giovana falaram, né? Hoje mesmo eu tive que, para estar aqui hoje, eu tive que praticar algumas habilidades. Por exemplo, contextualizar vocês, né? Tem 2 dias consecutivos que está uma música altíssima, insuportável, tocando aqui, eu tô com dor de cabeça, tô meio gripada, então, assim, tá me irritando, eu tava num nível de irritação, e aí eu tive que praticar um pouco da aceitação. Botei ali, tá, vou aceitar isso, não vou, né, ficar reativa, que não vai adiantar nada, eu vou me estressar mais, eu não vou conseguir parar a música, enfim, né. E também alguns de difusão para estar aqui hoje, que aí eu estava, né, pensando, mas eu tô toda ruim, tô estressada, aí eu vou ter que apresentar, será que eu vou conseguir apresentar direito? Eu não fiz o slide, eu sou uma incompetente, então já vai vindo, né, esses pensamentos assim, aí eu consegui, assim, hoje, né, principalmente por a gente estar abordando sobre isso, né, eu intencionalmente tentei praticar de forma mais ativa, e assim, deu muito certo, né, você vê que eu tô muito feliz por ter conseguido estar aqui hoje mesmo com esses imprevistos, assim, que, me irritaram mesmo, me deixaram, né, estressada, afetada. E aí, nesse sentido, agora o próximo tópico que ele vai colocar é justamente isso, né, lidando com o estresse. E só uma parte, acho que tu... Ai, desculpa, Marcelo. Não, pode Cris, falar.
É que, não, eu ia dizer assim, mesmo com tudo isso, tu apresentou brilhantemente, porque tu foi falando assim, né, com eloquência, assim, fazendo todo sentido, né, então tu vê só, né, superou, né, legal. Obrigada. Então, Tainá, você está dando justamente o exemplo do estresse bom aí, né, no seu relato, né? Que há dois tipos de estresse, né? O ruim e o bom. Tarefas estressantes incluem desafios positivos, como desenvolver novas relações, buscar oportunidades de emprego, participar de competições esportivas e criar filhos. Não devemos eliminar o estresse pela exclusão de desafios almejados, né? Então, assim, você está estressado, você sentiu um pouquinho desse estresse, mas porque isso tem valor para você, né? Tipo, então, você até se vincula também com o próprio processo por sentir esse tipo de ansiedade, de estresse, enfim, normal. Não estava conseguindo ligar meu microfone, mas exatamente. Aí eu notei essa parte mesmo que você trouxe, né, do que ele fala sobre como lidar assim com o estresse. Aí ele coloca que as habilidades da ACT são úteis para lidar com o estresse, pois seus efeitos prejudiciais provém mais da reatividade do que dele próprio. E aí ele coloca, né, há dois tipos de estresse, o ruim e o bom. Aí, em termos técnicos, né, seria o eustresse e o destresse. O eustresse seria esse estresse bom, entre aspas, né? E aí, tarefas estressantes incluem desafios positivos, como desenvolver novas relações, buscar oportunidade de emprego, né? E é claro que também existe o estresse causado por pressões indevidas, principalmente profissionais, e por empecilhos de todos os tipos, como ficar preso no trânsito, a caminho do trabalho, ou percorrer processos burocráticos que consomem muito tempo. E aí você vê que, por exemplo, nisso são coisas externas, né? Realmente tem, assim, por isso que eu falei que eu tive que praticar também um pouco da aceitação, porque eu ia conseguir mudar, eu ia conseguir fazer que o vizinho desligasse lá o som que está 2 dias consecutivos altíssimo. Não ia, né? Então, aí eu acho que fica bem nesse exemplo, dá para a gente ver essa questão da reatividade. Eu percebi que eu estava muito reativa a isso. Então, isso estava acentuando ainda mais o meu estresse, eu estava reativa demais àquilo, né? Mas quando eu aceitei de tipo, cara, eu não vou conseguir mudar essa situação, então assim, né? Foi melhor, eu consegui lidar melhor com o estresse, de fato. E aí, o último tópico, então, que ele aborda nisso de hábitos mais saudáveis seria com relação ao sono, né? E eu trouxe esse trecho aqui, mas antes aí o Marcelo chegou a pincelar um pouco, né? Que ele traz, assim, nessa parte do sono, ele fala, né? Que a TCC é a abordagem que mais tem evidências, é a primeira linha para lidar, né? Aí ele coloca aquele mas não é eficaz para todo mundo, né? Aí ele fala que um dos motivos para isso talvez seja porque na TCC é isso, né? Tem a questão da reestruturação cognitiva. E para você reestruturar um pensamento, você tem que dar, de certa forma, valor para ele, né? Você tem que considerá-lo. Então, aí, nesse sentido do sono, às vezes a pessoa vai, né, ter um pensamento de, eu preciso dormir agora. E aí ela pode ficar um pouco, né, fusionada naquilo, e aquilo, óbvio, vai atrapalhar, né, ela a dormir. Aí esse exercício que ele propõe aqui é justamente nesse sentido, para lidar com essas imposições que a gente coloca para nós mesmos, né, nesse sentido de, eu tenho que dormir agora, enfim. Aí eu vou ler aqui o que ele propõe. Um exercício baseado na ACT que sugiro e considero útil para a dificuldade de dormir consiste em uma variação do método de atenção foco aberto. Propositalmente, coloque sua mente em um modo de atenção ampla e imprecisa. Talvez ajude a considerar essa prática como uma forma vagarosa, indistinta e imparcial de observação atenta, identificando cuidadosamente qualquer atividade mental que se destaque, mas sem interesse excessivo, né? É isso, você ficar ali atento no sentido de não, né, se fusionar com o pensamento e com situações externas ali também, né, sei lá, um barulho, alguma coisa assim.
Basta acolher passivamente o que surgir em sua mente, da mesma forma que você acolhe a água quente de uma banheira. Não se concentre tanto em pensamentos ou outras experiências como nos exercícios típicos de atenção. Observe com calma o que surge, perceba os espaços vazios e não faça nada com essas experiências e lacunas. Talvez seja útil conceber esse exercício como um desemprego temporário, não há trabalho nenhum a fazer. Enquanto o seu corpo sabe como dormir, sua mente, solucionadora de problemas, não tem esse conhecimento. Essa prática ajuda a convencê-la de que não há nenhum esforço a ser realizado. Eu achei muito interessante isso que ele colocou como talvez seja útil conceber esse exercício como um desemprego temporário. Eu dei risada nessa hora, achei muito engraçado. E, de fato, né, poucas vezes, não, acho que, assim, de modo geral mesmo, eu acho que se não fosse intencionalmente, através de um exercício, assim, proposto, quando que no nosso dia, assim, a gente vai ter isso pra gente de, não há trabalho nenhum a fazer? Porque a nossa mente está o tempo todo lá, né, pensando, tentando, sei lá, solucionar alguma coisa, lembrando de alguma coisa. Então, achei esse exercício que ele propõe muito legal, assim, não só para, claro, né, ele colocou aqui no contexto de sono, né, para a pessoa, talvez, se ela está tendo uma dificuldade para dormir por causa dessa questão dos pensamentos, né, mas eu achei legal, assim, para ser colocado em prática em qualquer momento, assim, do dia também, né, que você vê ali, está muito atribulado, os pensamentos estão muito acelerados, né. Então, pensa aí, desemprego temporário, não há trabalho nenhum a fazer nesse momento. Eu fiquei com vontade de praticar essa habilidade aí em algum momento, acho que vai ser legal. É interessante, né? Porque, tipo, a pessoa com insônia, aí ela, não, me comprometi a dormir, né? Mas ela está justamente dentro de uma lógica em que não dormir é um problema que precisa ser resolvido, né? E aí ele fala que a insônia, ela contém essa ironia, né? À medida em que ela é reconhecida como um problema, a grande chance é que, enfim, que ela seja reforçada, porque você vai ativar, né, esse padrão da resolução, né? E eu gostei dessa ideia aí de um desemprego temporário, porque se é um desemprego mesmo para valer, você volta a ter um modo resolução de problema, que é eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que... Nananana, né? Agora não, é um desemprego temporário, tipo, sei lá, daqui a um mês eu vou estar de volta. Então, sabe, é difícil a gente conseguir, assim, a gente está tão acostumado nessa perspectiva de resolução de problemas, que a gente quase que não consegue alcançar mesmo, né? E aí, como isso tem implicações para a questão da prática da atenção, né, dessa atenção aí intencional, direcionada, né? É que muitas vezes, né, as práticas de atenção plena, elas estão dentro desse padrão de resolução de problemas, e aí ela acaba realmente não ajudando para esse problema específico. E aí ele sugere esse tipo de atenção plena que teria um foco aberto, né, que é quase como se dissesse que não há, na verdade, foco nenhum, né, e as coisas vão aparecendo na tua mente, você dá uma atenção a elas, né, mas assim, você mantém essa ideia de que não há nada a ser feito, não há nenhum esforço a ser realizado, né, e aí isso, em tese, né, provocaria o tipo de relaxamento necessário, que não é um relaxamento da mente em si, é o relaxamento da disposição de resolver, da disposição de resolver. Assim, será que é possível a gente se desligar um pouquinho dessa disposição de resolver? Sim. E, né, realmente eu achei assim que nesse momento eu achei bem pertinente esse exercício, assim, né, para hora, né, para hora de dormir, enfim. Eu até no momento não tenho nenhum paciente, por exemplo, com problemas, né, para dormir, enfim, com insônia, mas com certeza eu acho que eu traria esse exercício, assim, porque eu achei bem legal.
E aí, agora se encerrou, né, o capítulo 15. Seria agora o 16, que é saúde mental. Só que para esse capítulo eu não cheguei a anotar nada, não. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, então. E aí ele vai falar sobre os principais transtornos mentais, assim, né? Eu, assim, não gostei tanto desse capítulo, não, porque para mim pareceu, sei lá, parece como eu posso dizer, um artigo, assim, de prática baseada em evidência, no sentido de qual terapia é mais indicada para cada transtorno. Me pareceu um pouco isso, né? E eu, sei lá, achei um pouco maçante, mas assim, tem coisa legal também que ele traz, né? Isso que você citou no começo, Marcelo, né? Do próprio conceito, né? De transtorno mental, que na sociedade atualmente parece que está um pouquinho ali distorcido, né? Que associaram muito essa questão do modelo biomédico, né? Sendo que são coisas essencialmente, né, distintas, assim, uma doença é aquilo, existe uma etiologia, né, uma causa específica, enfim, isso talvez nunca aconteça com um transtorno mental, né, talvez a gente nunca identifique, de fato, sei lá, um marcador biológico que cause, então são coisas completamente distintas, né, e você associar, né, essas duas questões na mesma lógica, realmente traz isso que você trouxe, né, que aí, por exemplo, é uma doença, então não tem o que a gente fazer. O problema da pessoa, sei lá, se ela se infectou, se ela tem disposição genética, a gente não tem nada a ver com isso, o problema é dela. E talvez abra margem para uma lógica um pouco assim, né, de culpabilizar também a pessoa pelo desenvolvimento do transtorno, né, assim como existe com relação a algumas doenças, né, você vê que às vezes, sei lá, a pessoa desenvolve um câncer, porque fuma demais, e nem sempre, né, é por isso. Então, realmente, essa parte, assim, eu achei legal ele trazer, ainda mais com essa perspectiva de colocando como um problema de saúde pública, né, e até social também, né, nesse sentido de esse problema é nosso, esse problema não é só das pessoas que têm esse transtorno, né, enfim. E aí, você quer falar alguma coisa? Pode falar, fica à vontade. Exato, essa frase para mim ela é uma frase fundamental, né? Que é o problema da saúde mental não é o problema deles, é um problema nosso, né? Isso significa que todos nós temos, digamos assim, de certo modo, uma tarefa de caráter comportamental, né? Tendo ou não determinadas características ou determinadas predisposições, né? Aí ele dá exemplos até dá exemplo do cara lá daquele filme, Uma Mente Brilhante, né? Que, enfim. Mas aí eu tava pensando sobre essa questão da doença, né? Ok, tipo, a gente precisaria de um outro paradigma, né? Ele fala assim, a gente precisaria de um outro modelo para poder lidar com as questões de saúde mental de uma maneira que não seja biomédica, de uma maneira que não seja como uma doença, né? Aí você deu o exemplo aí do câncer, de algumas doenças, né? Tem uma escritora que é a Susan Sontag, não sei se vocês já ouviram falar dela, ela tem um livro assim, né, chamado A Doença como Metáfora, né, em que ela trabalha, porque ela teve câncer na década de 70, e depois ela se... Desculpa te interromper, mas eu me lembrei agora dessa. Olha, faz muito tempo que eu li esse livro, muitos anos, séculos, mas agora me lembrei. Pois é um livro muito interessante, A Doença como Metáfora, porque assim, ela teve câncer na década de 70, ela não tinha nem 40 anos ainda, e ela teve vários outros tipos de câncer ao longo da vida e foi falecer com quase 80 anos, assim, né? Mas ela já começou a perceber que existia toda uma retórica vinculada à doença, né? Uma delas era essa, né? que te responsabiliza de alguma maneira, ela resgata a forma como as pessoas encaravam a tuberculose no século passado, e aí agora ela fala sobre as novas metáforas do câncer, e ela critica muito uma espécie de retórica militarista. Aí, nesse aspecto, eu acho que ela tem muito a ver com o Reis. O Reis começa o livro anterior que a gente leu, começa dizendo assim, né?
O livro anterior é Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida. Ele começa dizendo assim: lutar para viver não é viver. Lutar para viver não é viver. E a Susan Sontag, ela usa a seguinte expressão, né? Deixemos as metáforas militares para os militares. Porque a gente usa muito essas metáforas bélicas, né? Tipo, você é um resistente, você vai vencer, você a doença está invadindo. As pessoas usam metáforas de combate, metáforas de guerra, de guerrilha, de luta, né? E aí ela diz assim que, na verdade, essa coisa assim, tipo, isso aí tem muito a ver também com a forma como a gente pensa a própria morte. A gente pensa na morte como uma coisa que vai acontecer a qualquer momento de uma maneira inconsciente. Então ela vai vir, não vai haver nenhum processo, nada, 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 tá entendeu? Então, se a morte envolver processo, esse processo significa sofrimento. Aí ela diz, não necessariamente o processo deve significar sofrimento. E esse tipo de reflexão, que é a reflexão sobre a morte, não é a reflexão só dos doentes terminais. Não é só uma reflexão só, né, das pessoas que estariam em combate contra uma doença muito difícil. É a reflexão de todos nós, entendendo? Que vai nos vincular ao problema de uma vida significativa, dos valores que estão envolvidos, né? Ou seja, das coisas que realmente importam para uma vida significativa, entendeu? Então fica aí a sugestão. Ela escreveu a doença como metáfora, que aí o foco é a tuberculose e o câncer, e depois ela escreveu um outro texto chamado A AIDS como metáfora, que já é um desdobramento do texto anterior, e eu acho que esses textos eles se conectam bastante com essa perspectiva do Reis, né? Em vez de focar no combate, você foca na sua vida com propósito, com sentido. Sim, eu acho que foi a Renata, ela comentou aqui do livro da Ana Cláudia Arantes, né? Da morte é um dia que vale a pena viver. Não sei se foi ela que fala essa frase, que é falar de morte é falar de vida. Porque, de fato, né, a morte, o momento derradeiro ali, nesse contexto de cuidados paliativos, né, esse momento é propício para a pessoa pensar, repensar sobre a própria vida, né, sobre o que ela quer, então, nos momentos, talvez, finais dela, né, qual é a vida que ela quer viver, então, né, como que ela quer, sei lá, se despedir, enfim, de qualquer forma, vai estar se voltando para a vida também. Então, achei legal. Depois você manda o nome desses livros no grupo, Marcelo, que você citou. Beleza. Aí, Mando sim. você quer falar, Cris? Pode falar. Oi? Eu? Não, porque o microfone tinha... Pareceu que ele tinha ativado, mas então tá bom. Desculpe. Nada. Aí, beleza, né? Ele introduz esse capítulo aí de saúde mental falando sobre isso, né? Do conceito de doença mesmo. Aí depois ele vai abordar torno específico, assim. Não todos, né? Ele cita alguns aqui. Aí o primeiro que ele traz é a depressão, né? Aí ele fala, assim, brevemente de alguns dados epidemiológicos, né? Que, né, é o transtorno mais prevalente, assim, né? Tem estatísticas bem altas, né? Agora eu não cheguei a pegar exatamente, mas sei lá, a cada 5 pessoas, uma, né, talvez desenvolva, sei lá, um período de depressão maior, podemos dizer assim, né? E aí, num grupo um pouco maior, talvez, sei lá, já tenha pessoas com transtorno ao longo da vida mesmo, né? Então, não só um momento ali de depressão, mas vários ao longo da vida. Isso é muito comum, né? E aí ele traz essa perspectiva de a TCC também, né, novamente, é uma das abordagens que mais tem evidências, mais tiveram estudos, né, com relação ao tratamento. Tem boas até, né, evidências, também não... Aí, nesse sentido, eu acho que
eu não sei se eu estou confundindo, mas eu achei que ele foi até realista, realmente, né? Porque você vê que quando fala assim de tratamento de depressão, me parece que é uma coisa um pouco assim, cor-de-rosa, né? Nossa, a TCC é super efetiva para depressão, sendo que assim, também, né, é um quadro que muitas vezes é bem complicado, às vezes realmente tem vezes que a pessoa não vai evoluir tão bem assim, infelizmente, ainda mais quando é algo muito cronificado, enfim, né? E aí ele traz que e aí ele não traz, agora nesse capítulo, ele não traz uma coisa radical no sentido de, então para de fazer TCC e vai fazer ACT, né? Muda mesmo de abordagem. Ele propõe você inserir alguns elementos da ACT na TCC ou na ativação comportamental, né? Que é uma abordagem que também tem bastante evidência. Principalmente a questão dos valores. E realmente, assim, isso eu acho que eu estou lendo um livro recente sobre depressão, que é ativação comportamental na depressão, né? De uma abordagem específica mesmo. E aí é de 2019, até recente o livro, e foi feito assim por um instituto brasileiro mesmo. Achei muito interessante, né? Porque é difícil você ver um livro, assim, por exemplo, de um protocolo, uma proposta de tratamento ser brasileiro, né, ter sido feito pesquisas aqui no Brasil mesmo, trazer exemplos de pacientes, né, aqui no contexto do nosso país, achei bem legal. E nesse livro ele introduziu a questão dos valores da arte. Então você vê que é isso, ela é uma abordagem que, beleza, talvez você não precisa você mudar totalmente a condução do teu tratamento, mudar, você está fazendo TCC e de chegar a um determinado momento você fala, mudou tudo, reseta, vamos fazer arte agora, né? Não precisa ser assim, você pode ir integrando alguns elementos, você vê que faz muito sentido, por exemplo, na depressão, nossa, faz muito sentido você trabalhar valores com alguém que está deprimido, né? Porque é isso, muitas vezes a vida daquela pessoa não está fazendo sentido, né? Não tem nada que a motive, a reforce positivamente, né? Ela não tem algum propósito ali, né? Ela não está alinhada. Às vezes ela nem sabe quais são os seus próprios valores, né? Por isso que ela não tem atividades que a reforçam, porque às vezes isso pode estar, né? Ela não pode estar tendo consciência disso. Então, eu acho muito válido você realmente integrar, assim, isso vale para qualquer abordagem, eu acho que, assim, nesse sentido, a gente tem que ser integrar mesmo, sabe, mesmo assim, psicanálise, sei lá, gestalt, dá para integrar, eu acho que é importante você considerar isso, dos valores. E aí, depois ele fala da ansiedade, e aí ele traz, na ansiedade, ele traz isso da exposição, né? Que muitas terapias voltadas para a ansiedade são, né, baseadas em algum tipo de exposição. Por exemplo, ansiedade social, você vai ter que fazer, né, a exposição ali com o paciente. Toque não é mais considerado um transtorno, né, ansioso, né, mas já foi. Então, você, né, novamente tem que fazer exposição também, né. Pânico, você precisa também fazer exposição, né. Basicamente, qualquer transtorno de ansiedade, em algum nível, você tem que fazer exposição ali com o paciente. Seja, sei lá, os pensamentos, né, no caso do, sei lá, do TAG. E ele já tinha trazido essa questão de como que a arte contribui, né, sei lá, torna essa questão da exposição algo mais efetivo para os pacientes. E aí aqui ele novamente traz isso, né? E eu acho que também faz muito sentido. Aqui ele traz alguns exemplos de antes então da exposição foi ensinado aos pacientes ali algumas práticas de difusão, de aceitação, né? Para lidar justamente, né? Para a pessoa deixar de ter essa resistência, né? A abertura ali ao sofrimento, ao desconforto. Então, acho que é muito válido também se integrar, assim, nesses momentos, esses pontos, porque, de fato, né, a exposição vai ser justamente isso. Vai ser a pessoa tá aberta ali à experiência. Então, eu acho que cabe bastante integrar a arte nesse sentido.
Aí depois ele fala do uso de substâncias, que aí foi isso que o Marcelo trouxe, né? Eu não lembro desse filme, acredita? Eu já vi, mas eu vejo que sempre citam, ficam citando esse filme direto. Aí eu fico meio perdida. Que ele traz isso do Uma Mente Brilhante, que foi... O Mente Brilhante está mais no contexto da psicose. Uhum. Aí no abuso... tá na psicose, não tá aqui no abuso de substâncias, não, é verdade, isso. Não, ainda... Uhum. Sim, sim. O abuso de substâncias, ele traz mais isso de... Tem uma frase interessante, o abuso de substâncias, que é assim, né? O abuso, ele está sendo lido aqui como uma forma de evitação, né? E aí tem essa frase que a gente podia refletir a respeito. Eu vou dizer, a frase é a seguinte: a evitação real funciona por completo apenas se você não souber que recorre a ela. A evitação real funciona por completo apenas se você não souber que recorre a ela. Então, assim, no contexto do abuso de substância, como é que a gente compreende, né, o significado dessa frase, né? A gente compreende da seguinte maneira, né? A gente vai conscientizar, né, que o abuso de substância pode ser um mecanismo de evitação. Em que medida esse abuso de substância é um mecanismo de evitação, né? E eu estou evitando o quê? Que tipo de experiência eu tô evitando, né? E aí, quando eu compreendo isso, né, eu já, de certo modo, eu já tenho uma relação um pouco mais flexível com a coisa, sabe? O que é que vocês acham? Sim, essa frase quando eu a li, eu fiquei pensando também, né? Porque, de fato, né, a partir do momento que você entende que aquilo pode estar sendo uma evitação, é tipo isso, você aprendeu a ler, você não tem como desaprender, né? Não vai sair essa informação da tua cabeça. E quando eu comecei assim, a estudar psicologia, enfim, foi algo que foi um problema para mim na época, acredita? Porque eu tenho um padrão muito evitativo, né? E aí é isso, para mim funcionava, até aquele ponto, para mim a meditação funcionava. Ela dava conta ali, né? Eu não sofria tanto. E aí, a partir do momento que eu me dei conta disso, já era, de fato, mas no começo me causou um certo. Meio que intensificou um pouco assim as minhas questões emocionais, justamente porque aí eu ficava me sentindo mal, porque eu sabia que eu estava evitando. Aí isso trazia um sofrimento para mim também, né? Mas é isso, assim, é o caminho, né? Não é porque a partir do momento que a gente entende como funciona, que a gente está evitando, que a gente já rapidamente vai, né, estar aberto a todas as experiências. É algo que também é como se fosse uma habilidade que você vai desenvolvendo, né? E aí, nesse sentido, eu acho que cabe muito aquilo também do que a gente viu para lidar com os desejos, né, alimentares. Nesse sentido também caberia ali no uso de substâncias, né, que ele traz isso do impulso, né, que a pessoa vai ter para usar algo, né. Eu gostei de uma frase que ele traz, eu acho que de algum amigo. Se conciliar com o desejo também, né? Isso, uhum. Que aí ele traz, acho que um amigo dele que citou essa frase de você vai surfar naquele impulso, aquele impulso de você usar a substância, você vai surfar nele, né? Você não vai fazer com que ele determine teu comportamento ali, ou pelo menos você vai tentar, né? E também essa questão do discurso, né, da vergonha, enfim, está muito presente também no uso de substâncias, né, da pessoa começar a ter um discurso muito autocrítico com ela mesma, né, se maldizer, enfim. Depois ele traz sobre os transtornos alimentares, e aí ele, né, fala essas estatísticas, enfim, e aí ele pincela um pouco daquilo que ele tinha colocado sobre a dieta, né? Então, não acho que tenha algo assim específico para a gente falar. Não sei o que vocês acharam, assim, se teve algum ponto nesse sentido que você acha legal trazer? Eu acho,
assim, eu acho que tem até hoje uma área chamada, sei lá, nutrição comportamental, assim, tipo, isso está cada vez mais incorporando os estudos comportamentais, assim, nessa área, porque, de fato, acho que muitos dos problemas, assim, alimentares têm esse fundo, né, comportamental, né? E um dos elementos, eu acho que tem a ver com autoimagem, autoimagem, né, e autoimagem corporal, né? E aí, o que é que a ACT ela oferece aqui? Ela oferece estratégias a respeito de tomada de perspectiva, né? É o chamado eu contextual. Né? Então, diz assim, né? O trabalho com o eu pode ajudar as pessoas com transtornos alimentares a encontrarem um espaço onde se sintam bem, mesmo com pensamentos como estou muito gorda, ou meu corpo é asqueroso. Uma autoconsciência transcendente propicia um alicerce para a plenitude, né? Então é isso, assim, tipo, a pessoa ela vai trabalhar essa questão do eu transcendental, o eu contextual, que funciona como uma tomada de perspectiva. Então ela tem uma perspectiva que às vezes é muito marcada por essa autoimagem, né? Que não é muito compassiva, né? Uma autoimagem, às vezes, muito cruel, né? E ela vai trabalhar outras perspectivas, né? Vai trabalhar o eu dela dentro de outros contextos em que ela consegue experimentar, né, um certo deslocamento em relação a essa perspectiva então dominante, né? E aí, o que é que vocês acham? Eu acho que também a questão da autocompaixão, né? Eu acho que também pode ajudar muito, sabe? Uhum. Eu vejo que você vê que, assim, a autocompaixão está muito presente, né, em quase, assim, agora nesses capítulos de prática, eu percebo que está em quase tudo, né, que ele sempre está se atentando ali, a pessoa, o diálogo interno que a pessoa tem com relação a ela mesma, né, ele citou isso em praticamente todos os pontos, né, desses capítulos. E Depois eu vou querer te complementar, mas não, não quero te interromper, pode continuar. E aí, com relação a isso dos transtornos alimentares, né, de fato, assim, um dos principais mantenedores dos transtornos é a preocupação com a forma e a aparência. E aí isso vem, né, muito nessa questão dos pensamentos, né, disso de uma fusão, e isso que você falou, né, do eu, que você vê que tem uma coisa, assim, que é a pessoa ao longo de um dia, assim, você vê que ela, às vezes, ela tem várias flutuações no sentido, assim, dela se sentir, ela tem um desconforto com o corpo e ela fica, eu sou gorda, eu sou muito gorda, você vê que ela generaliza aquilo, né, como eu sou gorda, e aí você vê que, às vezes, no mesmo dia, ela já tem outra percepção, ela fala, não tô gorda, não. E, né, então essa parte você vê que assim a TCC clássica ela trabalha muito com isso, né? Não com os mesmos termos da ACT, enfim, mas nesse ponto dos transtornos alimentares isso é muito abordado, né? Essa questão do eu, né? De como a pessoa se percebe, que às vezes acontece que ela não consegue lidar bem com a fisiologia própria, né? Por exemplo, ela acabou de fazer uma refeição. Às vezes uma refeição super tranquila, assim, leve, não foi nem, sei lá, não teve uma compulsão alimentar nem nada do tipo. Mas aí o fato dela estar com a plenitude gástrica, né, o abdômen dela tá ali com comida, né, no momento óbvio, né, você vai comer, a sua barriga vai ficar um pouco mais inchada do que se você tivesse com o estômago vazio. Essa percepção dela com o próprio corpo, aí ela já às vezes, muitas vezes acontece isso, né? Ela já generaliza, então ela percebe aquilo como se ela fosse gorda. E aí, alguns momentos depois, no próprio dia, então ela, né, tá com a barriga mais vazia, ela muda essa percepção, tá? Eu não tô mais gorda. É bem comum e é bem desafiador, assim, lidar com pessoas que têm transtorno alimentar nesse sentido. Eu vi uma coisa, acho que um dia desse eu vi algo assim, que era um cara que perdeu, tipo, 90 quilos, e, assim, e eu achei interessante a forma como ele colocou, ele falou assim, olha, a vida inteira eu não
consegui avançar, né, nessa questão, né, da perda de peso e tudo, porque, assim, o meu foco era muito, assim, nas restrições, era muito naquilo que eu não devia fazer, sabe? O foco era muito negativo, né? E aí ele mudou o foco para uma coisa positiva, tipo assim, ó, daqui a 5 anos eu pretendo ter um filho e eu pretendo realizar certas atividades com esse filho e tudo, e então, assim, quando ele mudou o foco da negação, do combate, da luta, né, para um foco direcionado, né, a algo afirmativo, vinculado com valor, né, aí ele começou a progredir de uma maneira que ele nunca tinha conseguido antes, né. Aqui no livro eles dá exemplo, não tem aqui o exemplo do chocolate, gente, vocês, da pessoa de um grupo carregando chocolate, né? Cadê? Não lembro se foi nesse capítulo. Pois é, tinha uma coisa assim, sabe? E aí dizendo assim que os exercícios da arte, que são exercícios de flexibilidade psicológica, né? Eles favoreceram muito mais o autocontrole, justamente porque eles não focavam no autocontrole, assim, tipo, a tua meta não era ser uma pessoa mais controlada, entendeu? A tua meta, na verdade, era ter uma relação mais flexível com essa própria demanda do autocontrole, né? Então é isso, assim. Sim, e aí você vê que, assim, eu acho que a apresentação dos transtornos alimentares, assim, por exemplo, uma anorexia, você vê que é uma coisa, um funcionamento extremamente rígido, pautado por regras muito rígidas. Aí ele traz até uns exemplos aqui, né? Mas é algo que você vê que, assim, se eu, sei lá, se eu não for para academia e fizer a série toda perfeita, eu não vou comer. É algo muito rígido, muito fechado, né? Então, de fato, eu acho que eu ainda não cheguei a ver, por exemplo, um protocolo de ACT para os transtornos alimentares. Eu sei que tem alguns e eles foram, assim, em termos de pesquisa, foram, assim, tiveram bons resultados também, né? Eu acho que é algo que também, né, dá para você associar ali até uma TCC mesmo, mas eu acho que nesse caso, assim, dependendo, eu acho que uma proposta só em ACT talvez fosse bem legal também para uma pessoa que tem transtorno alimentar. E aí, por último, ele fala então da psicose, né? E foi aqui então que eu confundi, né? Foi aqui que ele trouxe o exemplo do filme. E aí ele traz para ilustrar assim, tá, o que aconteceu no filme, né? Aquele personagem, a forma de enfrentamento dele, ele fez um paralelo com as habilidades da ACT, mas aí eu não vou ter muito autoridade para falar, porque eu não lembro do filme. Se você lembrar, Marcela, porque eu não lembro quase nada desse filme. Então, eu vou ler aqui o trecho, né? Um trecho que me chamou a atenção, né? No filme, uma mente brilhante nasce, ficou tão enredado em seus delírios, né? Ele era psicótico, né? Ele ficou tão enredado em seus delírios que estava prestes a perder sua família e sua ocupação acadêmica. Em vez disso, ele aprendeu a observar psicologicamente seus sintomas a certa distância e não lutar contra eles ou consenti-los. Então, ele nem lutava, nem consentia, né, esses delírios, né. Esse distanciamento possibilitou que ele se concentrasse mais no que realmente importava, sua família e seu trabalho. E aí o Reis, ele está trazendo aqui o John Nash, né, como, assim, um exemplo de que a abordagem da ACT, que exercita a desfusão, né, exercita o distanciamento, né, dizendo assim que essa abordagem, no exemplo do John Nash, mostra que a ACT também pode funcionar, inclusive, para psicólogos. Normalmente o pessoal tem dificuldade, assim, de encontrar
alguma coisa, e diz que a ACT, né, a abordagem da ACT para psicólogos se concentra em mudar a relação da pessoa com seus sintomas, como delírios e alucinações, em vez de tentar eliminá-los diretamente. Em vez de você buscar eliminar os delírios e alucinações, você vai mudar o relacionamento. E o relacionamento que o Machi mudou aqui foi que ele tomou uma distância, né, desses delírios e alucinações. Ele nem buscava lutar contra, nem buscava consentir, né? Ele só tomou uma distância para poder focar no que realmente era importante para ele. Ah, legal. Eu acho que, pelo que eu lembro, assim, vagamente, eu acho que ele realmente, né, ele entrava numa dinâmica de ficar tentando saber se aquilo era, né, um delírio, uma alucinação ou não, né? Ele se engajava muito nisso de tentar saber se era, se não era, né? Gente, eu perdi um pouco da fala do Marcelo, mas eu fiquei interessada nessa questão da psicose. Tipo assim, ele não tentava lutar contra os delírios e alucinações. E o que ele sentiu de melhor, assim? Os sintomas melhoraram, foi isso? Ele não tinha como objetivo melhorar os sintomas, ele tinha como objetivo mudar a relação. Ah, Então, tá. assim, se você suspeita que está tendo alucinações, isso pode gerar em ti, assim, uma inquietação, assim, sabe? Então, assim, se estou tendo ou não estou tendo alucinações, nem vou lutar contra isso, nem vou consentir em levá-las a sério. Aí ele focava em outras coisas. No caso, essas alucinações elas estavam colocando em ameaça o trabalho acadêmico dele e a relação familiar, né? Ah, sim, Então, assim, entendi. em vez de combater isso, né, ele tentou focar, né, no que realmente importava, tentou tomar uma certa distância, né, dessas, dessas alucinações e delírios, né? Não Ah, sei, certo. Entendi. Então, ao invés de tentar viver apesar disso, ele começou a viver com isso, né? Junto com. isso, exatamente, exatamente, exatamente. Entendi. Bacana, a Renata fez um comentário, ela falou que lembrou de uma palestra que participou, que a palestrante trabalhava com pacientes que ouviam vozes, e a abordagem dela era justamente não ir contra as vozes, e sim ouvi-las, mas sem necessariamente aceitá-las como reais. Então, me parece que é mais ou menos isso mesmo, né? Sinceramente, eu quase nunca vi, assim, como que funciona o tratamento com pessoas que estão psicóticas, enfim, eu acho que justamente, né, tem pouca coisa também, na verdade, eu acho que estão sendo produzidos mais estudos por agora, assim. Aí, essa parte finaliza, né, o capítulo 16. Aí agora, assim, só uma proposta, assim, que eu achei esses dois capítulos, é isso, né? Foi muito. Tá, tirando esse de saúde mental, que nem tanto, mas os outros, né? Essa introdução da parte 3 e o capítulo dos hábitos saudáveis, é isso, ele puxa a gente muito para essa questão da prática, né? Vamos vivenciar, então, isso que a gente aprendeu, os conceitos que a gente aprendeu ao longo do livro. E aí eu acho que é legal, né? A gente aqui, enquanto grupo, acho que seria legal a gente trazer também as nossas experiências, né? A gente, sei lá, se propor a, quando for possível, tentar colocar alguma coisa em prática mesmo, né? Naquele estilo da tabelinha mesmo que ele fez, né? E trazer, né, os relatos aqui, eu acho que vai ser legal se a gente conseguisse tentar fazer isso, né, para ver como que vai ser. E realmente levar o que o Steven está propondo, né, a sério. Eu acho que seria legal. E aí os próximos capítulos, então, seriam... eu acho que a gente precisa ver, né? Então, quais vão ser os outros capítulos que a gente vai abordar? Se a gente vai abordar 2, como foi agora, ou se dá para abordar 3. Eu leio pelo Kindle, então eu não tenho...
consigo ter uma noção muito legal sobre a quantidade de páginas. Então, se alguém tiver o livro em mãos e puder ver, né, se é tranquilo, ler 3 capítulos, se fica melhor lendo só 2. Vai dar aqui, no caso, 39 páginas, né? Os 2 capítulos aqui, o 17 e o 18, vão somar 39 páginas. Eu acho que a gente pode ficar com 2. Não sei o que vocês acham mais, assim, se for 3, vai dar. Ver quanto que vai ficar se for 3. Se for 3, vai ficar 50. 51. 12 a mais. Uhum. Para daqui a 2 semanas. Pode falar, Cris. Ah, tá, obrigada. Eu não sei, mas eu acho que fica muita coisa pelo seguinte, porque eu acho tão bacana essa troca também, por exemplo, de cada um falar, né, um pouco da sua experiência, as suas associações. Aí, se a gente fica muito preso, assim, ler muito conteúdo, talvez a gente perca de poder lembrar na hora ali alguma coisa para falar, porque pensou na clínica, ou seja em qualquer outro da vida, da experiência. Eu acho bacana ter essas trocas também. Concordo. Eu acho que a gente pode ir fazendo 2, né? Cada 2. Aí nós temos aí o capítulo 17 e 18. Depois teremos o 19 e o 20. E aí a gente fecha com o 21 e o epílogo. Então, nesse semestre, a gente pode ainda ter mais esses 3 encontros, né? Então, todo mundo, final de semestre, costuma ser um final de semestre bem sobrecarregado, né? Normalmente, né? Então, a gente fazendo dois capítulos aí, até o final do semestre, eu acho que dá certo, gente. Tipo, é 1 mês e meio aí pro final. E aí, lá no final, a gente pega e escolhe o próximo livro, talvez, né? Queria só ler aqui um trechinho que para mim vale como uma espécie de encerramento desse último capítulo, né? Que eu gosto muito dessa forma como ele encerra o capítulo. Ele diz assim, ó, internamente, todos carregamos um pouco daquilo que suscita graves problemas de saúde mental. A saúde mental não é uma questão deles, é uma questão nossa. A saúde mental não é uma questão deles, é uma questão nossa. Espero que com o tempo consigamos aprender a direcionar a mesma compaixão que a ACT nos ensina a ter com as nossas próprias lutas mentais para aqueles que enfrentam os desafios mais profundos. Então, assim, se a gente reconhece que todos nós temos os nossos desafios, e a gente pode se relacionar com esses desafios de uma maneira autocompassiva, talvez essa compaixão ela também chegue às pessoas que enfrentam problemas mais duros, né, mais profundos, desafios mais profundos. Né? Então, o problema mental não é uma questão deles, é uma questão nossa, é uma questão de toda a gente. Muito bom, esse trecho eu achei bem impactante também, bem bonito. E isso, Tainá, eu acho que reforça também, porque vocês sabem disso, muita gente não procura o acompanhamento, porque existe ainda, assim, um estigma, existe ainda, sabe? Então, assim, a gente, quando a gente entende que os desafios, né, de sofrimento, os desafios da flexibilidade, os desafios da autocompaixão é o desafio de toda a gente talvez reduza, assim, sabe, a dominância ainda do estigma, né? Pessoal, tem gente que ainda fala isso, assim, como se você fazer terapia fosse uma coisa apenas de uma classe de pessoas específicas e não uma coisa que todos deveriam fazer. Né?
deveriam, assim, poderiam, né, no caso, poderiam, não deveriam, né, porque, enfim, tipo, a gente sabe que tem o problema da iatrogenia, né, quer dizer, nem sempre, às vezes faz muito bem, mas nem sempre faz muito bem. Sim, sim, é verdade. Quando eu li isso que ele falou, né, que às vezes um impeditivo para a pessoa fazer terapia é justamente esse estigma que tem, né? Aí eu fiquei pensando também assim, será no Brasil, será que eu acho que nesse sentido já avançou. Eu vejo que assim, alguns anos atrás, realmente, né, era muito forte esse estigma. Hoje em dia, ainda bem, né? Eu acho que isso tá mudando. Eu vejo que talvez o principal impeditivo agora seja questão econômica, né? Realmente financeira. O estigma eu vejo que ainda bem, tá, né, diminuindo nesse sentido. E com relação aos capítulos, eu concordo, acho que fica melhor a gente ler 2 mesmo, né? Que aí é isso, abre margem para a gente conseguir articular com outras coisas, né? E não fica tanto conteúdo. Gente, alguém gostaria que alguém gostaria de fazer a próxima apresentação desses 2 capítulos? Alguém se voluntaria para isso? O tema, deixa eu ver aqui, que aí, de É, repente, se alguém gostar, né, é desenvolvendo relações, o capítulo 17, e o 18 é aplicando a flexibilidade ao desempenho. se ninguém se voluntaria, depois eu vou ver com a Pan se ela faz aí, né, essa parte aí, nesses 2 próximos capítulos. Oi, Acho gente, que a gente então, pode colocar no grupo, né, gente? oi? Também. Acho que a gente pode colocar no grupo, né? Eu não vou pegar para fazer porque eu não consigo assim, prometer que eu vou conseguir, né? E aí eu não quero também atrapalhar os encontros. Gente, mais alguma coisa? Eu estou muito feliz, muito satisfeito. O encontro de hoje foi maravilhoso e ficou registrado. Vai ficar registrado e daqui a pouco já vou publicar no meu canal lá do YouTube e vou disponibilizar para vocês. Tá lá no grupo e tudo, né? Legal, bacana. Tá, joia. Obrigada, Marcelo. Eu gostei muito também, assim, da nossa troca hoje, né? Foi legal, a gente conseguiu articular, né? Trazer exemplos de vida, assim. Eu acho que é muito bacana quando a gente consegue fazer isso. Obrigado, Tainá, pela tua apresentação. Foi maravilhosa, foi excelente, assim, amei. Então é isso, gente. Até o próximo episódio, tá bom? Até Boa mais. noite. Obrigada. Tchau, Boa noite gente. para Obrigada. vocês.